nessa noite, é uma mensagem um pouco diferente. Quantas vezes ou quantos de vocês, não precisa levantar o braço, mas responda em seu coração. Quantos de vocês já, em algum momento da vida, não sentiram uma pontinha de fracasso? Houve um tempo no ministério pastoral em que eu senti não uma pontinha, mas um grande peso no passado, que me fazia sentir meio que um fracassado. Nessa noite eu quero falar sobre graça divina em meio aos fracassos da vida. Repete comigo, graça divina em meio aos fracassos da vida. Repita a pessoa que está ao seu lado, diga a ela assim: Deus tem graça para a sua vida. Agora fala com voz assim de crente, vai lá. Deus tem graça para a sua vida. Amém ou não, irmãos? Aleluia. Quero falar hoje à noite sobre Pedro, o apóstolo Pedro. Quem é esse homem que foi um grande líder dos apóstolos? Quem é este homem que quando pregava os corações se derretiam? Quem é este homem que a sua sombra era capaz de curar pessoas? Quem é este homem que é um símbolo da inconstância do ser humano? Quem é este homem que num momento, uma grande coragem, poucos minutos, instantes depois, uma grande covardia se manifestando? Este homem, querido, é Pedro. Mas esse Pedro mora debaixo da sua pele, da minha pele. Esse Pedro está sentado nas cadeiras desta igreja nessa noite. Este Pedro sou eu e você. Pedro é um espelho da nossa própria vida e conduta. Pedro viveu momentos de vitória, mas ele também experimentou o fracasso. Mas a mesma graça que repousou sobre Pedro nos momentos difíceis ou fáceis da sua vida, é a mesma graça que repousa sobre a minha e sobre a sua vida. É aquela mesma graça que repousava sobre a vida do apóstolo Paulo, que quando se sentia fraco, era fortalecido pelo Senhor. A vida de Pedro pode ser dividida em 3 fases. Primeiramente, Pedro, o pescador. Em segundo lugar, a segunda fase da vida de Pedro é Pedro, o discípulo. E a terceira fase da vida de Pedro nos revela um Pedro apóstolo. Pescador, discípulo e apóstolo. Primeiramente, Pedro como um pescador, o seu nome também chamado de Cefas, de Simão, natural da cidade ou da região de um vilarejo em Betsaida, próximo à cidade de Cafarnaum, próximo ao mar da Galileia. Pedro, irmão de André, Pedro, filho de João, ou algumas versões de Jonas, um típico homem da sua época, um homem do campo, uma pessoa simples, uma pessoa direta, impulsiva, 8 ou 80, uma grande aptidão para liderança, vigoroso, comunicativo, espontâneo. Esse era Pedro.
Mas esse pescador também um dia se tornou um discípulo. Quem apresentou Jesus ou Pedro a Jesus foi seu irmão André. Posteriormente, esse Jesus, andando e passeando pela praia, encontra Pedro, André e ali mais à frente Tiago e João e aqueles pescadores. Jesus os chama não mais para ser pescadores de peixes, mas sim pescadores de homens a partir de agora. Pedro era um deles, prontamente respondeu, deixando suas redes, seguiu a Jesus, tornando-se o seu discípulo. Pedro era um daqueles discípulos mais próximos de Jesus. Dos 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João eram aqueles que estavam sempre próximos ao Mestre. Na lista dos 12 apóstolos, geralmente, Pedro é o primeiro a ser citado nas Escrituras. E tantas vezes Pedro se tornou o porta-voz daqueles outros apóstolos. Durante o seu ministério, o ministério de Jesus, Pedro foi aquele discípulo que andou sobre as águas, dizendo: Mestre, se é o Senhor, me faça andar sobre as águas também. Pedro foi aquele que, juntamente com Tiago e João, teve o privilégio de estar com Cristo no Monte da Transfiguração. Pedro foi o primeiro dos discípulos a declarar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ou foi a Pedro que Jesus Cristo disse: Pedro, tu és pedra pequena. Mas não sobre você, Pedro, mas sobre esta rocha que é Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Pedro que, juntamente com João, organizou a última ceia de Jesus em Jerusalém. Foi Pedro que, inicialmente, recusou ter os seus pés lavados pelo Mestre, enquanto os outros tinham seus pés lavados. Pedro dizia: não sou digno disso. Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro, que era 8 ou 80, Senhor, não somente os pés, mas me dá um banho o corpo todo. Pedro foi um daqueles 3 chamados por Jesus para estar com ele nos seus últimos momentos antes de tomar a cruz do Calvário. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 31. A palavra do Senhor diz o seguinte: você que por um acaso não está com a sua Bíblia ou não a tem no seu celular, você pode acompanhar no telão. A Bíblia diz assim: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Neste texto, irmãos, Jesus vai aos seus discípulos e diz o seguinte: todos vocês me deixarão. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas.
Mas Pedro, como era rápido no falar, inconstante, mais afoito, precipitado talvez, mas sincero pelo menos, diz a Jesus: Senhor, eu nunca vou te negar. Ainda que os outros te neguem, ainda que as pessoas te deixam, eu vou contigo, eu vou morrer contigo, eu vou estar contigo. De mim o Senhor pode esperar a fidelidade até o fim. Então nós encontramos aqui um Pedro disposto, primeiramente, a nunca abandonar Jesus. Nós encontramos um Pedro disposto a nunca negar a Jesus. E nós encontramos um Pedro pronto a morrer por Jesus. Mas tudo isso, irmãos, nos apresenta então um Pedro que estava extremamente comprometido com Jesus. Comprometido com o Mestre. O versículo 33, ele vai dizer: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Senhor, eu estou comprometido contigo. Nós estamos juntos. Segundo lugar, esse texto mostra que Pedro está decidido a ir até o fim com Jesus. Ainda que todos te abandonem, eu, Senhor, nunca te abandonarei. O Senhor me conhece, o Senhor sabe de onde eu venho. Sou pescador. Já lidei com vários, com mares, com tribulações, com ventos, com perigo de morte iminente. Eu sei lidar com o mar. Eu domo bem o meu barco. Eu nunca te negarei. Mas nós encontramos também um Pedro pronto a enfrentar tudo por Jesus. Senhor, se for preciso morrer por ti, eu morro. Algumas horas se passam. Pedro, Tiago e João acompanham Jesus até o Getsêmani. O Senhor se dirige a um canto a orar ao Pai, ficando Pedro, Tiago e João um pouco mais afastados. Ali estava o Senhor derramando a sua alma ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, não seja feito a minha, mas a sua vontade. Chorando ou suando gotas de sangue, clamando por mim e por você. E ao retornar, 1, 2, 3 vezes, encontra Pedro, Tiago e João dormindo. Porque não tinham capacidade, não percebiam o momento, e não conseguiam permanecer nem ao menos 1 hora em oração com o Senhor. Pedro era um deles. Logo Judas chega, os soldados chegam. Com um beijo, Judas trai a Jesus. Jesus é pego, levado, os discípulos se espalham. E agora nós vamos para Mateus, mesmo capítulo 26. Olha, acompanha o versículo 69. Pedro, porém, estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Esse homem estava com Jesus o Nazareno. E jurando, Pedro negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois,
Os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente, você é um deles, o seu modo de falar, o seu sotaque denuncia. Aí Pedro começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Nunca te negarei, Senhor. Nunca vi este homem. Ainda que todos te abandonem, estarei contigo, Senhor. Não conheço esse homem. Senhor, eu estou pronto a morrer contigo, Senhor. Maldições e juras, eu juro, nunca conheci esse homem, nunca estive com ele. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus é capturado. Pedro o acompanha de longe. Uma roda de pessoas se aquecendo naquela noite fria, numa fogueira. Ali está Pedro. Você estava com Jesus, o Galileu. Eu não sei do que você está falando. Esse homem estava com Jesus, o Nazareno. Eu não conheço esse homem. Certamente você é um deles. O seu sotaque denuncia isso. Eu não conheço esse homem. E o galo canta. E as palavras de Jesus ecoam na mente de Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E a Bíblia diz que Pedro se retirou e chorou amargamente. Essa expressão, irmãos, revela algo diferente de Judas, que saiu, que talvez teve um certo remorso e se enforcou. Mas Pedro, o choro da alma, o choro de alguém que havia se devotado ao Senhor, que havia se comprometido com Jesus, que havia dito para Jesus: eu nunca te negarei, mas que poucas horas depois, diante do perigo iminente, negou a Jesus 3 vezes. O choro de alguém que sabia que a partir daquele momento, ele já não tinha mais, talvez, na sua consciência, o direito de estar com os apóstolos, uma vez que negara Jesus. O choro de alguém que havia fracassado em seu ministério. O choro de alguém que estava se sentindo talvez o pior dos piores. O texto nos revela um Pedro amedrontado com a situação, culpado por sua própria consciência, fracassado em seus sentimentos. Depois disto, quinta-feira, Jesus foi cuspido, zombado, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e Pedro não estava lá. Na sexta pela manhã, Jesus é levado ao Sinédrio, que havia se reunido para acusá-lo falsamente, e Pedro não estava lá. Ainda na sexta, no período da manhã, Jesus é apresentado a Pilatos, que mesmo não encontrando culpa nenhuma, e por lavar a sua mão,
omite-se e o condena. E Pedro não estava lá. Jesus sai carregando a sua cruz pelas ruas estreitas, amontoadas de pessoas que o cuspiam, que xingavam, aquelas mesmas que haviam estendido folhas para ele e cantado bendito o que vem em nome de Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, eram as mesmas pessoas que agora o cuspiam, o condenavam, o blasfemavam e diziam: liberte Barrabás, crucifica Jesus. Jesus tem que chamar um outro Simão para ajudar a carregar a sua cruz, uma vez que Pedro não estava lá. 9 horas da manhã e Jesus é crucificado e Pedro não está lá. 6 horas de sofrimento o Senhor Jesus enfrenta naquela cruz e Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus morre e Pedro não está lá. 3 dias depois, no domingo, as mulheres vão ver o corpo de Jesus, vão cuidar do seu corpo, passar algumas especiarias aromáticas do comum, do costume da época, e não encontram a Jesus lá. Jesus havia ressuscitado, mas Pedro não estava lá. Nesse momento, meus irmãos, eu imagino que Pedro estava se sentindo um 0 à esquerda. É interessante porque os evangelhos dizem de quando as mulheres vão ao túmulo encontrar Jesus e um anjo diz a elas: ele vai à frente de vocês para a Galileia, na estrada, vão e avisem. Interessante porque a Bíblia diz: avisem aos discípulos e a Pedro. Por que isso? Pedro não era dos discípulos de Jesus? Por que essa ênfase em Pedro, além dos discípulos? Porque talvez naquele momento, diante do fracasso, naquela noite em que negou a Jesus, Pedro já não se sentia mais discípulo do Mestre. Aquele sentimento de fracasso e de reprovação. Quantas vezes, meus irmãos, nós também já não nos sentimos como Pedro? Quantas vezes nós nos sentimos fracassados como marido, as mulheres como esposa, por um casamento que não deu certo? Quantas vezes nós já não nos sentimos aquele ar de fracasso como pais, por ver os nossos filhos se perdendo, ou por ver filhos se perdendo num mundo de drogas? Quantas vezes nós já também não nos sentimos fracassados enquanto profissionais, enquanto empresários ou empregados, porque simplesmente não batemos a meta, ou porque planejamos tão bem o negócio, mas simplesmente ele não aconteceu? Quantas vezes nós também já não cultivamos esse sentimento de fracasso por termos estudado tanto, mas não ter conseguido passar nessa bendita prova da OAB? Não conseguir entrar naquela faculdade dos sonhos. Quantas vezes nós já não nos sentimos fracassados por treinarmos tanto, mas quando tiramos a prova de habilitação, somos reprovados.
Quantos de nós já não nos sentimos fracassados por talvez chegar a um ponto da nossa vida, numa idade mais avançada, olhar para trás e perceber que não estamos deixando talvez o legado que gostaríamos de ter deixado? Quantos de nós já não nos sentimos fracassados por um passado que insiste em nos atormentar como um fantasma? Quantos de nós já não nos sentimos um fracassado, irmãos, por conta de endividamentos feitos ao longo da nossa vida? Quantos de nós já não nos sentimos fracassados por ter tentado tantas e tantas vezes um compromisso real e verdadeiro com Deus? E da mesma forma como Pedro fez, no último dia do ano, nós fazemos o compromisso com o Senhor, mas no terceiro dia do ano, nós já o estamos negando. Quantos de nós já não nos sentimos fracassados por não conseguir vencer um pecado durante anos, mesmo sabendo que aquilo entristece tanto o Espírito Santo de Deus, atrapalha tanto a nossa comunhão com o Pai? Quantos de nós? Eu quero dizer a você, irmão, que se você já se sentiu assim, seja bem-vindo. Todos nós já passamos por isso. Eu também já passei por isso. Mas eu encontrei graça no mesmo lugar em que Jesus, ou em que Pedro encontrou. Eu encontrei graça em meio aos fracassos da vida. Graça divina, graça de Jesus, graça do Espírito, uma segunda chance, esperança, oportunidade, um recomeço. E é exatamente nisso que nós vamos já caminhando para o final da nossa mensagem. A pergunta é: como Jesus lida com pessoas que se sentem fracassadas? João capítulo 21, abra por favor. Depois disto, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês o encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, no caso João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira,
peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez em que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria. Quando for velho, estenderás as mãos a outra pessoa e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Depois de negar a Jesus, Pedro retorna para o lugar da onde Jesus o havia tirado. Depois de negar o Mestre, sentindo-se talvez um fracassado, ter falho como discípulo, quem sabe Pedro estava dizendo: não há uma segunda oportunidade para mim, eu já errei uma vez e acabou a minha vida de discípulo, acabou o meu ministério, eu não tenho mais nenhuma oportunidade. Quem sabe Pedro estava lá. Pedro retorna para as redes, retorna para os barcos, retorna para a sua pescaria, retorna para o mar da Galileia, retorna para a sua região. Aquele sentimento de: eu não queria estar aqui, mas agora não há mais jeito para mim. Depois de uma noite frustrada, não haviam pego nada, nem um peixe, barco vazio. Irmãos, quando eu saio para pescar, e são poucas as vezes, os pescadores sabem o que eu vou dizer. Não há nada mais frustrante que voltar de uma pescaria sem peixes. É assim que eles estavam, voltando de uma pescaria sem peixes. (90, 100 metros da praia, ainda no barco, observam ao longe alguém lá na praia. Esse alguém havia acendido uma fogueira, um braseiro. Ele tinha peixes e pães com ele. Os discípulos não o reconheceram, olharam, talvez não percebiam quem era. Quando eles chegam, ao invés de Jesus dizer: traidores, vocês me deixaram, traidores, vocês me negaram,
Eu não esperava isso de vocês. Na hora que eu mais precisei, vocês não estavam lá. Eu sofri tudo sozinho e vocês se omitiram. Não foi isso que Jesus Cristo disse. Ao chegarem na praia, Jesus Cristo olha para eles e diz: filhos, filhos, vocês têm algo para comer? No nosso egoísmo, nós achamos que Jesus vai pedir algo para comer, não é? Jesus já tinha pão e peixe, irmãos, ele não estava pedindo nada para comer. Jesus sabia que eles não tinham pescado nada também. A noite inteira eles estavam mortos de fome. Jesus sabia que eles não tinham nada para oferecer. Mas Jesus diz: filhos, vocês têm algo para comer? Jesus não estava interessado no que eles dariam para Jesus. Jesus estava interessado em oferecer algo para eles. O peixe que eles não tinham, Jesus Cristo tinha. O pão que eles não tinham, Jesus Cristo tinha. E é assim, irmãos, que o Senhor lida com aqueles que um dia fracassaram na vida. E é assim que Jesus Cristo lida com aqueles que um dia sentiram que erraram drasticamente com o Senhor. E é assim que Jesus lida com aqueles que falharam como marido, como esposas e como pais. E é assim que Jesus nos recebe, não pelo que nós temos a oferecer a Ele, mas apesar de não termos nada, nos recebendo como filhos, pronto a alimentar a nossa vida. Mais à frente, João mostra para Pedro o que é Jesus. Pedro sai correndo. Lembra que Pedro era 880. Ele não pôde andar sobre as águas naquele momento. Mas ele queria se aproximar logo do Mestre. Jesus os orienta a lançar a rede do outro lado, eles pescam, as redes não furam, não rasgam, mesmo tendo 153 grandes peixes. E no verso de número 12, Jesus lhes disse: venham comer. Venham comer. Talvez você pense, bom, agora eles já tinham os peixes, então de fato eles foram comer o que eles tinham pescado. Não! Eles foram comer o que Jesus já tinha preparado para eles. O pão e o peixe já estavam assados. Mas é assim que Jesus Cristo trata com aqueles que um dia fracassaram. Venham a mim. Filhos, venham a mim.
O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vai dizer: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio, descanso. Venham a mim. Mas o texto ainda fala, queridos, sobre um último diálogo que Jesus Cristo tem com Pedro. Ele deixa os outros discípulos à parte, chama Pedro ao lado e vai ter uma conversa com Pedro. Jesus Cristo diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Novamente Jesus Cristo diz: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro ficou chateado. Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabes que eu te amo. A nossa versão no português não expressa exatamente aquilo que o texto nos informa. Há duas palavras no texto aqui. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele usa uma palavra que expressa o amor verdadeiro de Deus, a maior intensidade de amor que pode existir, que é o amor ágape. Por isso Jesus Cristo diz: Pedro, tu me agapas. Mas quando Pedro responde, Pedro não usa e não ousa usar a palavra ágape. Ele diz: Senhor, eu te filéu. O que é isso? A palavra filéu é muitas vezes traduzida como amor na nossa versão, mas a expressão de filéu é um amor muito menor do que o ágape. É mais ou menos assim como se Jesus dissesse: Pedro, tu me amas? E Pedro dissesse: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Por que 3 vezes? Porque 3 vezes Jesus Cristo havia procurado Pedro acordado no Getsemane e ele estava dormindo. 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. 3 vezes Jesus diz: Pedro, tu me amas? E eu imagino, irmãos, que a cada pergunta o filme voltava na mente de Pedro. E ele não podia ousar dizer que ele amava o Senhor, porque as suas atitudes não confirmavam as suas palavras. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te gosto um pouco. Eu não consigo te amar na mesma intensidade, em outras palavras, Senhor, que tu me amas. Eu não consigo ter esse amor ágape que o Senhor tem por mim, eu não consigo ter por você. E o Senhor sabe disso. O Senhor me procurou no Getsemane, eu estava dormindo quando o Senhor orava por mim. O Senhor falou comigo e eu o neguei 3 vezes, porque quando o perigo iminente de morte veio, eu o neguei diante das pessoas. O Senhor sabe que eu não amo o Senhor da mesma maneira que o Senhor me ama. Mas para cada resposta de Pedro, Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas. A coisa mais preciosa para um pastor são as suas ovelhas.
Porque que Jesus estava confiando as suas ovelhas àquele que o negara 3 vezes. Porque nesse processo, irmãos, Pedro entendeu que ele não tinha muita coisa para oferecer para o Senhor. Nesse processo já não era mais o Pedro que batia no peito e que gritava e que eu faço acontecer, eu posso. Não. Nesse momento era um Pedro quebrado e quebrantado. Nesse momento era um Pedro que reconhecia as suas falhas. Nesse momento era um Pedro arrependido, era um Pedro que não mais confiava em si mesmo, mas que entendia as suas falhas. E não há nada que mais agrade o Senhor do que alguém que se aproxima dele com um coração contrito e um espírito compungido. Salmo 51 nos diz de que esses o Senhor recebe. Para cada erro de Pedro, Jesus oferece uma porção inesgotável de graça sobre a sua vida. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Mas, irmãos, ainda não terminamos, porque após esse diálogo, Jesus olha para Pedro e, queridos, ele poderia ter dito: você me negou, vai embora daqui. Você não conseguiu, volta para sua pescaria. Você fracassou, não dá para você continuar comigo. Não. Jesus olha para Pedro e diz: siga-me. E é assim que o Senhor trata, que o Senhor nos trata quando nós fracassamos. Filhos, venham, sigam-me. A história conta, e o livro de Atos nos descreve isso, de que aquele homem que antes estava se sentindo tão fracassado, depois desse diálogo com Jesus, desse momento com o Mestre, se tornou, irmãos, um dos maiores líderes na igreja primitiva. O primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Pedro teve a principal responsabilidade de liderança na igreja na região da Judéia, em especial em Jerusalém. O que Paulo foi para os gentios, Pedro foi para os judeus. No ano 64, alguma coisa assim, 67, 64. O imperador de Roma, Nero, resolve, por questões políticas e econômicas, colocar fogo em Roma. 7 dos 10 bairros de Roma são queimados e são consumidos pelo fogo. Nero encontra nesse incêndio uma oportunidade de perseguir os cristãos. Nero era um homem sem alma, no sentido popular da palavra. Nero não tinha afeição e amor nenhum em seu coração. Nero matou sua própria mãe. E levanta-se uma perseguição terrível sobre os cristãos, agora acusados de terem colocado fogo em 7 dos 10 bairros de Roma.
Nesse momento, Pedro e Paulo são levados. Paulo, por ter cidadania romana, tem o direito de esperar mais o seu julgamento. Ele morreu muito provavelmente decapitado, a sua morte foi rápida, foi uma morte, desceu e morreu provavelmente, mas Pedro não. Pedro era um simples pescador. Pedro teria a pior das mortes. Pedro é condenado a ser crucificado. E Pedro, entendendo que ele não era digno de ser comparado a Jesus, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Por que Pedro fez isso? Irmãos, a morte de Pedro foi o ápice da sua restauração. A morte de Pedro foi a forma como a Bíblia diz que ele glorificou o Senhor. Um fracassado encontrando graça. Não é só Pedro, irmãos, isso é comigo e com você também. Às vezes nós vamos voltar para as redes. Lembre-se, Deus te chamou para algo maior. Às vezes nós vamos voltar, mas Jesus nos chamou para algo maior. Ainda que nós nos sintamos fracassados, Jesus é aquele que nos restaura. Eu queria convidar você a se colocar em pé nesse momento, por favor. Pedro havia desistido de Jesus. Pedro havia voltado para as redes. Mas Jesus não desistira de Pedro. Pedro podia ser um fracassado diante de muitos, inclusive para ele mesmo. Mas para Jesus, Pedro foi instrumento precioso. Deus restaurou a vida de Pedro. Deus restaurou o ministério de Pedro. Deus restaurou o apostolado de Pedro. Deus restaurou a vida de Pedro. Deus restaurou o futuro de Pedro. Irmãos, nós somos Pedro. E em algum momento da nossa vida nós também vamos sair do barco e vamos ver alguém na praia. Esse alguém está nos esperando com um braseiro aceso, com uma fogueira acesa. Só existem duas vezes essa expressão nas Escrituras. Uma vez foi na fogueira em que Pedro nega Jesus, e a outra vez é na fogueira onde Jesus restaura Pedro. Jesus pode restaurar. Sempre que você viver momentos de fracasso na sua vida, lembre-se, o mestre diz: filhos, venham e sigam-me. Eu mudo a vida de vocês. Eu não desisto de vocês. Há uma segunda chance para aquele que se arrepende. Há uma segunda chance para aquele que vai ao Senhor. Davi encontrou isso. Eu e você podemos encontrar isso também. Pedro encontrou isso. Eu e você podemos encontrar isso também. Não existem fracassados diante do Senhor. Ele restaura os fracassados. Aquela mulher estava há 12 anos com um sangue escorrendo pelo seu corpo. 12 anos lutando contra isso. Uma fracassada na sociedade. Jesus restaurou a ela. Aquela outra mulher estava vivendo em adultério em João capítulo 8. Filha, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Você não é uma fracassada para o Senhor, porque o Senhor te restaura. Meus irmãos, nós temos um Deus
que restaura a nossa vida, que nos pega muitas vezes, que nos tira dos nossos fracassos e nos coloca graça sobre graça em cima de nós. Você crê nisso, amém? Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pelas tuas palavras. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque nos momentos em que nós já fracassamos em nossa vida, nós sempre encontramos alguém de braços estendidos, com pães e peixes nos esperando, para saciar a nossa fome, nos libertar e nos renovar a nossa vida, nos restaurar a nossa vida. Obrigado porque no Senhor nós encontramos uma segunda oportunidade, apesar de termos falhado tantas vezes. Obrigado que nessa noite a Tua palavra encontre lugar em nossos corações e provoque transformações em nossa vida. Que o Teu grande amor, a Tua graça infinita, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam com a vida do Teu povo nessa semana, nessa noite. E o Teu povo viva uma semana de vitórias em nome de Jesus. E mesmo quando nos sentimos fracassados, encontremos no Senhor alguém que nos oferece uma segunda chance. Em Teu nome oramos nessa noite. Amém e amém.